Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, vamos começar hoje mais um estudo bíblico, né? E hoje vamos começar a estudar o livro de Gálatas. Inclusive você pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Gálatas. O livro de Gálatas está no Novo Testamento, tá? A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E é importante a gente estudar toda a Bíblia para ter um entendimento completo da vontade de Deus para as nossas vidas, não é verdade? Terminamos o Evangelho de João, graças a Deus, foi uma bênção. E agora vamos iniciar o livro de Gálatas. Quem escreveu o livro de Gálatas foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um judeu e contrário ao cristianismo. Inclusive, ele perseguia os cristãos, colocava na prisão os cristãos. Ele era um judeu radical, né? Ele era um fariseu. O fariseu era um grupo do judaísmo onde eles eram bem extremistas, né? Perseguiu aqueles que eram contrários à sua religião. Mas um dia o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho a Damasco. E aí o Senhor Jesus o salvou e revelou para ele muitas coisas. Por isso ele escreveu muitos dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, ou seja, foi um homem extremadamente usado pelo Espírito Santo, iluminado, recebeu revelações extraordinárias. E através dele, muitas pessoas têm sido salvas, né? Através do Evangelho de Jesus, por meio do apóstolo Paulo. Então, vamos estudar o livro de Gálatas a partir de hoje, tá bom? É importante que você, quando vai começar um estudo bíblico, você não tenha pressa de ler todo o livro da Bíblia rapidamente, não. Você deve estudar, meditar, ponderar, analisar, né? Eu sempre aconselho a você, por exemplo, vamos estudar o livro de Gálatas, não vamos começar do capítulo 5, vamos começar do capítulo 1, entender quem escreveu o livro de Gálatas, para quem ele escreveu, o que ele quis dizer naquela época, naquele contexto, e o que isso serve para nós nos dias atuais. É dessa forma que você deve estudar cada livro da Bíblia, com muita atenção. Mas antes de começar aqui a leitura do texto sagrado, vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estou mais uma vez, meu Deus, através desse vídeo, pregando a Tua Palavra, levando a Tua Palavra, e que o vento do Teu Espírito possa levar esse vídeo, essa palavra, essa mensagem, esse estudo bíblico, meu Pai, a muitas pessoas, aqueles que o Senhor quer que escutem a verdade, que conheçam o Evangelho, que sejam salvos. Meu Deus, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos através dessa gravação. E que todos aqueles que, com coração aberto e humildade, escutarem a Tua palavra, sejam edificados, sejam liberados, sejam restaurados, nasçam de novo, meu Pai, e recebam a salvação, a vida eterna. Conheço a verdade, meu Pai, porque muitos têm sido enganados pelas religiões e pelos falsos profetas. Então, que através desse estudo do livro de Gálatas, meu Pai, a escuridão saia da mente das pessoas e elas possam, à luz da Tua palavra, conhecer a verdade. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá.
Creio que a sua Bíblia já está aberta, na verdade. Sempre é bom que você acompanhe tudo que eu vou falar com o que está escrito. Porque é muito importante você entender isso. Quando você vai escutar um pregador, supostamente homem de Deus, porque hoje há muitos pregadores que não são homens de Deus, são falsos profetas, é bom você comparar o que ele diz com a Bíblia. Se ele fala ao contrário ao que está escrito na Bíblia, você deve negar, você deve tirar da sua vida, fugir disso, porque é um enganador, não é verdade? Por isso sempre é importante comparar, porque a Bíblia é a nossa base, é a verdade. Qualquer coisa que está diferente, contrário a ela, vem de Satanás, vem do diabo, você não tem que aceitar, tá bom? E como que você vai saber o que é certo e o que é errado? O que é verdade, o que é mentira? Você deve ler, você deve estudar, você não deve comer pela mão dos outros. Você não deve aceitar tudo que falam para você. Vai analisar, vai ler, vai estudar, vai pedir ao Espírito Santo que ele vai te iluminar, não é verdade? Porque se você não conhecer a verdade, se você não buscar a verdade, a palavra de Deus, facilmente você vai ser enganado pelos falsos profetas, infelizmente, tá bom? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo. Né? Importante frisar isso aqui. Né? Paulo, ele foi um dos apóstolos. Jesus, primeiramente, escolheu os 12 apóstolos e por último foi Paulo. O último apóstolo foi Paulo. Então, essas pessoas, esses homens e até mulheres que dizem, eu sou apóstolo, já começa aí o engano, já começa aí a mentira, porque o último apóstolo foi Paulo. E todas essas pessoas que dizem que são apóstolos, eles estão se enganando a si mesmos e pior, estão enganando outras pessoas. São falsos apóstolos. Então começa por aí. Se você conhece alguma pessoa que diz que é apóstolo, já sai fora. Já nem escuta mais essa pessoa porque, na verdade, é um falso profeta. Mas ele fala muito bem, ele ora muito bem, eu gosto, eu me sinto bem, eu vejo muitos milagres. Olha, o milagre acontece através da fé das pessoas, não é por causa do apóstolo, ou por causa do pastor, do profeta, ou de quem quer que seja. Se a pessoa crê em Deus e usa a sua fé, essa pessoa vai receber o milagre, vai ser abençoada. Não foi por mão de ninguém, foi pela mão de Deus. E muitos usam da palavra de Deus, principalmente os falsos apóstolos, falsos profetas, usam da palavra de Deus para enganar as pessoas e dizer, foi por mim que Deus te abençoou. Eu fui o instrumento da tua mão para te abençoar. Muitas vezes não é verdade. Então você tem que tomar cuidado. O último apóstolo, tá, foi o apóstolo Paulo. Foi escolhido por Jesus. Como que a gente sabe quem são apóstolos e quem não é apóstolo? Simples. Os únicos apóstolos foram escolhidos a dedo por Jesus. Jesus os chamou. Jesus os nomeou apóstolos. E esses que se dizem apóstolos nos dias de hoje, eles mesmos se autonombraram apóstolos. Aí já começa o engano, né? E tudo que começa mal termina mal, né? Como que você vai acreditar uma pessoa que auto se denomina algo, né? Não foi o Espírito Santo, não foi Deus, foi ele mesmo, né? Então, os apóstolos foram nomeados por Jesus. E o último apóstolo nomeado por Jesus foi o apóstolo Paulo. Como ele mesmo disse nas suas epístolas, né? Epístola significa cartas, fora de época, né? Como um nascido fora de época. Aí ele diz assim, Paulo, ele começa a sua carta dizendo, Paulo se apresentando, né? Que era ele mesmo que estava escrevendo, porque também, já na época de Paulo, já existia falsos profetas, já existia falsos apóstolos, enganadores, que inventavam coisas e até falavam que era nome de Paulo, né? Então ele escreveu aqui o seu nome para confirmar para os seus leitores que era ele mesmo que estava escrevendo, não é verdade?
Ele disse assim: não da parte de pessoas, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aí já está esse primeiro versículo, né? Já é fortíssimo. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Ou seja, essa carta foi destinada às igrejas da Galácia. A Galácia era, hoje é a atual Turquia, né? Esse nome já não se usa atualmente na nossa época, né? Hoje é a Turquia, mas antes se chamava Galácia, onde estavam os galeses, né? E aí havia muitas igrejas, ou seja, as pessoas reunidas em nome de Jesus, que é a igreja, estavam nessa região. Então ele escreveu essa carta para essas pessoas da igreja que estava em Galácia. É importante dizer também que igreja não é a igreja A, B, C ou D. Hoje em dia, quantas igrejas existem, né? Como é que fala? Entre aspas, igrejas entre aspas, né? Na verdade, muitas não são igrejas. Porque inventa um nome, e abre um local e diz que é uma igreja. E começa a falar coisas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus. Então as igrejas antes não tinham nomes. Igreja A, B, C, D ou E, não. Igreja era igreja. Igreja do Senhor Jesus. Quando alguém me pergunta assim, você vai em qual igreja? Eu falo, eu sou a igreja. Eu não vou a nenhuma instituição religiosa, né? Não estou frequentando nenhuma instituição religiosa formada por homens. Porque a igreja somos nós. Tá bom? A igreja somos nós. Então, eu não frequento nenhuma placa, nenhum rótulo. Simplesmente eu tenho minha comunhão com Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é a igreja, faz parte da igreja. Então, aonde tem pessoas crentes no Senhor Jesus, aí está a igreja. Tá bom? É importante entender isso, que ele direcionou essa carta e todas as suas cartas às pessoas, ou seja, aos crentes, aos salvos, aos convertidos. E ele diz aqui no versículo 1, é muito importante você frisar e você marcar esse versículo 1, porque, olha, tá claro, né? Ele diz aqui, não da parte de pessoas, não foi ninguém, não foi um grupo de pessoas que nomeou ele apóstolo, nem por meio de homem algum. Ou seja, não foi alguém que foi lá, derramou azeite na cabeça dele, ou ele mesmo se derramou azeite na sua cabeça, ou colocou as mãos, nada disso, tá? Nada disso. Ele diz aqui, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele deixou bem claro, eu sou apóstolo, não porque algum grupo de pessoas me nomeou apóstolo, ou porque alguém me nomeou apóstolo. Não, eu sou apóstolo porque o Senhor Jesus, Ele mesmo me chamou, Ele mesmo me encontrou e me instituiu apóstolo. Ou seja, não foi ele que escolheu ser apóstolo. Não foi Paulo que escolheu, eu quero ser apóstolo. Não foi isso. Foi Jesus que disse, a partir de agora você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Então, hoje em dia as pessoas acham, então eu vou me nomear apóstolo, que é um nome bonito, expressa autoridade, expressa poder, né? E as pessoas vão me respeitar e vão vir na minha igreja. É isso que as pessoas fazem hoje em dia. Então esses são falsos apóstolos, tá? Falsos apóstolos. Então ele não foi levantado por ninguém, foi levantado pelo próprio Senhor Jesus. E os verdadeiros homens de Deus não são levantados por outros homens, mas pelo Espírito Santo, tá? Pelo Espírito Santo, que toca no seu coração, na sua mente, e que o levanta e que o leva aonde ele quer. É o Espírito Santo que nos guia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui porque o Espírito Santo tocou no meu coração de gravar.
de passar para vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que ele tem me iluminado para compreender das Escrituras Sagradas. E eu quero passar para vocês, compartilhar para vocês, para que assim como eu sou abençoado, edificado, fortalecido, tenho paz, tenho alegria, tenho gosto, tenho a minha certeza da minha salvação, você possa também ter essa mesma bênção na sua vida, esse mesmo entendimento, tá bom? É claro que muitas pessoas não vão estar de acordo com o que eu estou falando, né? Por quê? Porque essas pessoas estão ainda cegas pelo sistema religioso, estão dentro de uma religião, de uma seita, de uma instituição, e elas passaram a vida inteira escutando a mesma coisa, e hoje quando vem alguém, mesmo mostrando na Bíblia, você vê que eu não estou falando de mim, eu estou mostrando na Bíblia. Estamos lendo o quê? Não é um manual de um manual meu ou invenção, coisa da minha cabeça, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mesmo assim as pessoas rejeitam. Hoje em dia as pessoas preferem o que os homens falam do que a palavra de Deus fala. Então o engano é tão grande, a ignorância é tão grande, que as pessoas acreditam mais nos homens do que em Deus. Por isso que a coisa vai de mal em pior, né? Por isso que a coisa está feia. Em vez de as pessoas ir na fonte, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, elas vão de trás de filosofia, de homens, de religiões, de falsos profetas, de falsos apóstolos, e aí é que está o erro. Por isso que a vida dessas pessoas é um fracasso, vivem no engano, vivem sofrendo, né? Vivem manipuladas, porque não conhecem a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade os fará livres. Livre do quê? Livre da religiosidade, livre do engano, livre da mentira. Se você não conhece a verdade, você vai pensar que a mentira que você vive é a verdade. Então, nós não estamos aqui para atacar ninguém, ou A, B, C ou D, mas para mostrar a verdade. Você abre a sua Bíblia, você lê, você analisa o que eu estou falando, e o Espírito Santo vai, se você é um escolhido por Deus, se você é sincero, se você é uma pessoa que realmente quer saber a verdade e orar para que o Espírito Santo te mostre, ele vai te mostrar. Ele vai te convencer, não vai ser eu que vou te convencer, né? Porque é impossível você contestar o que está escrito na palavra. Ok? Versículo 3. Versículo 3. Que a graça e a paz esteja com vocês. A graça e a paz. O que é a graça? O que é a graça? Você tem que entender o que significa essa palavra graça. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, a graça é Deus me favorecendo sem eu merecer. Ou seja, eu não preciso merecer, eu não mereço. Ao contrário, eu não mereço. Somos falhos, somos pecadores. Então a graça é a misericórdia de Deus, são as bênçãos de Deus na nossa vida, mesmo sem merecer. Ou seja, Ele nos escolheu, estávamos perdidos, estávamos, dentro da lama, enganado pelo diabo, enganado pelo inferno, enganado pelas falsas religiões, sofrendo. Mas a graça de Jesus, a misericórdia, o amor dele nos encontrou. Ele nos escolheu. Muitas pessoas pensam assim, eu tenho que escolher a Deus. Não, não é você que escolhe a Deus. É Ele que te escolhe. Não é pela nossa vontade, é pela vontade dele. Então essa palavra graça significa que Deus escolhe a pessoa, Deus chama a pessoa, Deus perdoa a pessoa, Deus salva a pessoa, tudo é Deus que faz. As bênçãos, as coisas que Ele nos revela, que Ele nos mostra, até mesmo as obras que praticamos, não vêm de nós mesmos, vêm da graça. Por isso que ele enfatiza aqui que a graça e a paz esteja com vocês. Então a palavra graça é algo maravilhoso. É o favor imerecido.
tá? São as bênçãos de Deus na nossa vida. Tem gente que não gosta dessa palavra graça. Tem gente que até fala que essa graça é uma desgraça. Tem gente que é contrário à graça. E essas pessoas são as que pregam uma doutrina satânica que fala o seguinte, que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, para você receber algo de Deus. Você tem que fazer isso, 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 isso para ser salvo. Você tem que fazer isso, isso e isso para ser abençoado. Então essas pessoas não gostam da palavra graça. Porque a graça diz ao contrário. Diz que eu não preciso fazer nada, que é Deus que fará, sem que eu tenha que fazer nada. Aí você vai dizer, mas nós não temos que fazer nada? Quando você é escolhido por Deus, quando você recebe a graça de Deus na sua vida, quando você tem um encontro com Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu ser, automaticamente você vai ter bons frutos, você vai ter boas obras, mas não porque você está fazendo um esforço para ter esses bons frutos, essas boas obras, mas porque a graça de Deus que te alcançou, o Espírito Santo que está dentro de você é que vai produzir esses frutos. Assim como uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore ruim vai produzir maus frutos ou nem vai produzir frutos, não é verdade? Então quem foi alcançado pela graça de Deus, é óbvio que vai ter boas obras, é óbvio que vai ter bênçãos, é óbvio que vai ter bons frutos, né? Bom caráter, boas atitudes, mas não porque pensando que é ela que está fazendo para receber algo de Deus. Não. É Deus que deu a graça, é Deus que abençoou, é Deus que chamou, é Deus que iluminou, é Deus que deu a condição, o poder para que a pessoa possa executar. Como está escrito, né? Recebereis poder quando vem o Espírito Santo sobre vocês. É dizer, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o dia que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, e aí é que a graça nos alcançou e os frutos de uma vida nova, de uma vida transformada, vão aparecer na nossa vida. Tá bom? Então, entenda bem, nós vamos falar mais sobre a graça, só uma introdução. Só uma introdução. Esse livro de Gálatas é muito extraordinário. Vai ser muito bom esse estudo que nós estamos iniciando no dia de hoje. Então, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então, ele fala aqui de Jesus, que se entregou na cruz, né? Não foi que alguém o levou à cruz contra a sua vontade. Ele se entregou. Ele se entregou. Quando foram prender Jesus, ele perguntou, a quem buscais? E falaram assim, a Jesus. Então ele falou, sou eu. Sou eu mesmo, pode levar. Ou seja, ele se entregou. Porque se ele quisesse se esconder, fugir, ele o poderia ter feito, não é verdade? Pero ele foi para Jerusalém, sabendo de antemão que ia ser preso, crucificado. Mas isso estava dentro dos planos de Deus. Por isso diz aqui, a qual se entregou a si mesmo, ele se entregou, pelos nossos pecados. Então ninguém prendeu Jesus ou crucificou porque ele foi fraco. Né? Um líder religioso, aí da maior religião do mundo, uma vez falou que Jesus foi um fracassado. Olha só. A história do fracasso de Deus. Talvez você sabe de quem eu estou falando. Ele chamou Jesus de fracassado porque morreu na cruz. Ou seja, uma pessoa ignorante, muito longe da verdade. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém fez algo contra a sua vontade. Ele se entregou. Está escrito aqui no 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele foi por amor morrer em nosso lugar para levar os nossos pecados. Se ele não tivesse feito o sacrifício na cruz por nós, todos nós já estaríamos condenados ao inferno eterno. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, ele nos salvou
A graça dele nos alcançou. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. Por isso que hoje nós não precisamos mais fazer o sacrifício, pagar qualquer preço, porque ele já o fez. Não precisamos fazer nada para receber a salvação, porque ele já o fez, completa na cruz. Aí muitos líderes religiosos falam, Jesus fez, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Nada disso. Nada disso. Jesus não fez. Será que Jesus fez algo incompleto pela metade? Não. Negativo. Ele fez a obra completa. Ele disse, antes de entregar o Espírito na cruz, ele disse, está consumado. Está consumado. Ou seja, ele fez a obra completa. Ele não pagou pela metade. Ele não falou assim, eu vou pagar a metade e você paga a outra, tá bom? Não, não, não. Ele pagou completo pela nossa salvação. Então, por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você seguir a Jesus, você vai ser salvo. Graças a ele, graças à misericórdia dele. Não, você não tem que fazer nenhum ato religioso para ser salvo. Simplesmente você deve crer no Senhor Jesus. Seguir ao Senhor Jesus para ser salvo. Tá bom? Então, vamos passo a passo ir entendendo, ir aprofundando mais esse entendimento, tá bom? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Então, não vamos ler tudo de uma vez, vamos pouco a pouco, conforme o Espírito Santo vai nos iluminando, vamos falando e você vai entendendo. Tá bom? Qualquer dúvida, se você tem dúvida, se você não entende algo, se você diz assim, Elvis, eu não entendi isso, não entendi aquilo, escreva aí nos comentários e, oportunidade certa, eu te respondo. Tá bom? Para que você não fique com dúvidas. Certo? Volte a ver o vídeo novamente, que às vezes você tem que ver 2 ou 3 vezes para entender, né? Porque você tem que orar, você tem que pedir ao Espírito Santo que te dê sabedoria. Às vezes a pessoa vê o vídeo, sente sono, é igual quando a pessoa vai ler a Bíblia, né? Tem pessoas que ela vai ler a Bíblia, sente sono, não consegue ler, não consegue entender, não consegue compreender. Não é verdade? Às vezes a pessoa está vendo o vídeo, não consegue ir até o fim. Então isso aí já mostra que a pessoa está fraca espiritualmente, ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. Então você tem que pedir a Deus que te dê força, que te ilumine, que te faça entender, que te faça, quando você vai ler a Bíblia, você possa compreender a verdade. Tá bom? Então vamos lá. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. Para nos livrar deste mundo perverso. Quer dizer, o mundo que nós estamos vivendo hoje pertence a Satanás, né? Está entregue à gerência de Satanás. Foi Deus que entregou? Não, Deus entregou a Adão e Eva. E tudo ia em um perfeito paraíso. Tá? Isso está escrito lá no livro de Gênesis. Quem escutou a voz da serpente, do diabo, e deixou de obedecer a Deus para obedecer o diabo, Deus entregou o mundo nas mãos de Adão e Eva e eles o entregaram na mão de Satanás. Por isso o mundo está o desastre que está hoje, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? O mundo é do maligno, é ele que rege, é ele que está por detrás de tudo que é ruim, que é mal neste mundo. Mas, talvez você diz assim, mas por que Deus permite? Né? Vai chegar o dia do juízo de Deus. Vai chegar o dia, né? Muitos dizem, mas está demorando. Para Deus, um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Na hora certa vai chegar. E se não chegou ainda, é porque ele está tendo misericórdia. É porque ele ainda tem pessoas para salvar. Porque quando vir o juízo de Deus, vai vir muito pesado. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver como vai ser o dia do juízo de Deus, como vai ser a ira de Deus, como vai ser a grande tribulação. Então, não vai ser algo lindo, né? Para quem
é do grupo de Satanás, para Satanás e seus demônios, e para aqueles que são contrários a Deus. Vai ser algo terrível para essas pessoas. Por isso Deus ainda está dando tempo para salvar aqueles que hão de ser salvos ainda. Tá? Então ele diz aqui, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Vamos parar por aqui. Você vê que nós só lemos 5 versículos. Simplesmente o prefácio, a saudação, a introdução da carta do apóstolo Paulo. É algo tão forte que a gente tem que, sabe, é aquela comida tão especial que você não pode comer tudo de uma vez, não. Você vai degustando, entendendo, compreendendo. Estudo bíblico, é assim que você deve ler sempre a Bíblia. Meditando, buscando. Se você não entendeu, volte a ler. Busque o conhecimento da verdade. Bom, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Marca aí onde a gente parou. Paramos no versículo 5. No próximo vídeo, vamos para o versículo 6. Ok? Vamos ficando por aqui então. Se possível, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também conheçam a verdade e sejam abençoadas. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até mais.